Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 25. 10 de Lucas, a partir do versículo 25. Nós temos aí uma parábola muito conhecida, mas como eu sempre digo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é infalível, e portanto, ela é a palavra de Deus, e por isso mesmo você tendo aí um grande conhecimento da parábola do bom samaritano, eu tenho certeza que Deus tem lições novas para você hoje, com certeza. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 25, de Lucas capítulo 10, está aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai tu e procede de igual modo. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor e peça ao Senhor que o Espírito Santo aplique no seu coração as lições que Ele preparou para nós nesta noite. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. Permita que o mesmo Espírito Santo que inspirou o Teu servo Lucas para registrar estas lições poderosas de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Permita, Senhor, que aquele mesmo Espírito haja hoje na nossa vida, iluminando o nosso coração, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria, saiamos, ó Deus, com esta convicção de que o Senhor visitou o seu povo, e quando o Senhor visita o seu povo, extraordinário acontece. Sairmos daqui hoje com essa convicção que o Senhor ouviu as nossas orações, que o Senhor aceitou os nossos louvores, que o Senhor agirá em nosso favor ao longo dessa semana, que o Senhor irá adiante, endireitando os caminhos, rompendo com as trancas e revelando a cada um de nós os tesouros escondidos, para que saibamos que o Senhor é Deus e testemunhamos da sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia. Agora traga ao nosso coração as lições que o Senhor já preparou para nós, à luz desta parábola. Nós oramos pedindo também, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor haja aqui de tal forma, para que tenhamos a reverência, a quietude necessárias para aprender do Senhor e crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Portanto, à luz desta conhecidíssima parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano, eu quero tratar com os irmãos hoje a respeito da misericórdia na prática. Misericórdia na prática, na verdade, é igual a fé e amor em ação. Se você colocar para funcionar a fé e o amor, certamente você vai praticar a misericórdia. Misericórdia na prática igual a fé e amor em ação. É isso que Jesus vai nos ensinar através desta parábola. Jesus Cristo, nosso Senhor, o cabeça da igreja, Ele mesmo, depois de ressuscitado, quando visita os apóstolos no cenáculo, Ele adentra aquele espaço e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Portanto, essencialmente, é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção logo no início. Essencialmente, o nosso chamado, ou seja, o chamado cristão, tem relação direta em levar às últimas consequências o exemplo de Cristo na encarnação. Ou seja, o próprio Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Então, ter consciência do chamado, ter consciência da vocação cristã, é saber que nós somos enviados conforme Jesus foi enviado. Portanto, cumprir a nossa vocação tem relação direta em ter esta profunda consciência de que precisamos levar, se necessário, às últimas consequências, o exemplo de Cristo Jesus. E a Bíblia diz claramente: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João 1,14. Esta maravilhosa verdade da encarnação, de que Deus se fez homem. Então Jesus não parecia homem, nada disso. Ele é homem verdadeiro, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É Deus, homem, no meio dos homens. Na verdade, Cristo não enviou a nossa salvação dos céus, jogou assim: esteja salvo, caiu na sua cabeça e você se tornou um salvo. Não, Ele encarnou e de fato visitou com grande humildade e poder o seu povo e nos resgatou do império das trevas, trazendo-nos para o reino da luz. Exatamente isso que a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 68. Portanto, ao ser enviado, conforme Jesus foi enviado, significa não somente anunciar o Evangelho, mas sobretudo vivê-lo dia a dia no meio dos homens. Então, aí está a essência do nosso chamado. Isso, portanto, vai exigir de nós, vai exigir da igreja, fazer-se consciente, absolutamente consciente, do contexto social e político, dentro do qual se movimentam aqueles que ouvem e veem a mensagem da igreja. Senão nós ficaremos aqui como que ensinando a respeito de natação para quem está morrendo afogado. Não dá certo. Então nós precisamos estar conscientes deste conceito, deste contexto, o contexto no qual se encontram as pessoas que ouvem a mensagem da igreja, a nossa mensagem, daquelas pessoas que veem o nosso testemunho. Então, na verdade, nós precisamos ter esta consciência que Jesus sempre teve. Jesus sempre soube, em nenhum momento, nenhum segundo sequer, saiu da mente dele que a sua missão era uma missão sacrificial. Costumo dizer que o Calvário nunca saiu da mente de Jesus, e ele sempre soube que a glória da ressurreição, da ascensão, de estar à direita de Deus Pai, passava imprescindivelmente pelo Calvário. Então ele sempre soube que a sua missão era uma missão sacrificial. Portanto, também, como fomos enviados, como ele foi enviado, também a nossa missão tem esse caráter.
E por isso, estar consciente desse caráter sacrificial do serviço cristão é parte da maturidade cristã que precisa inspirar o nosso coração, que precisa motivar o nosso coração. Na verdade, você não deve e não pode se sentir pesado ou sentir que a cruz, ou seja, que a proposta do cristianismo seja pesada para você. Não, de fato, entender, estar consciente de que a essência do nosso chamado, da nossa vocação é, de fato, composta de um sacrifício, de uma missão sacrificial, faz parte da nossa maturidade cristã. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai ensinar para Tito. E Paulo se refere a Tito também como um filho, como um companheiro fiel, como um homem verdadeiramente de Deus, uma pessoa verdadeiramente vocacionada. E Paulo, escrevendo na sua carta pastoral para o pastor Tito, ele vai ensinar exatamente isso. Capítulo 2, versículos 12 e 14, pode observar na sua Bíblia. Paulo diz assim, que nós precisamos agora, nessa nova realidade nossa, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós precisamos viver agora, no presente século, a nossa história, agora, aqui e agora. Diz que nós precisamos viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Observe bem, sensata, justa e piedosa, agora, no presente século, visto que já renegamos, visto que já deixamos aquela velha realidade antes da regeneração, agora regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, nós temos que viver numa outra dimensão, uma outra realidade, uma outra consciência absolutamente profunda de que a nossa vocação, a essência da nossa vocação vai exigir de nós um sacrifício. Então, não fique pensando que ser cristão é viver num mundo cor-de-rosa, é não passar por lutas, é não passar por dificuldades. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz: depois de iluminados tereis dores e passareis por dificuldades, por adversidades, por lutas. Entretanto, nem por isso nós devemos retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. Os que retrocedem, retrocedem para a perdição. Então, meus queridos irmãos, de fato, mesmo lavados no sangue do Cordeiro, mesmo regenerados agora, tirados lá das trevas, trazidos para o reino de luz, mesmo assim, enquanto estivermos aqui, nesta dimensão, nesta realidade, nós estaremos sujeitos às lutas e às adversidades, os problemas. Portanto, Paulo diz, então, agora, renegadas aquelas velhas realidades nossas, né? Agora, aquilo que antes nós tínhamos até prazer naquilo, agora não temos mais, deixadas as paixões mundanas, agora nós precisamos viver esse presente, agora, o nosso, dia a dia, hoje, agora. Você tem que ser diferente, fazer a diferença hoje, agora. Não é quando você envelhecer, quando aposentar, não, agora estou aposentado, eu posso servir ao Senhor. Não, é agora, é agora. Independente da sua idade, independente da sua posição, independente de qualquer outra circunstância. E aí ele diz no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mesma coisa que Pedro vai dizer, né? Aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus, aguardando aqui. Você não vai ficar sentado aí, olhando para cima, esperando Deus jogar um frango assado na sua boca. Não, você vai trabalhar, e esse serviço é sacrificial, vai exigir de você e de mim, de todos nós e da igreja. Então, realmente não é o que está sobrando na sua vida, não é agora sobrou um minutinho, um tempinho, né? Depois do meu doutorado, do pós-doutorado, disso, daquilo outro, etc. Agora vai sobrar um tempinho, eu vou servir o Senhor. Nada disso. Enquanto você faz isso, aquilo, etc. e tal, você serve ao Senhor, e em fazendo isso ou aquilo, você serve ao Senhor. Então, a vida do crente tem que ser uma vida de serviço, e na maioria das vezes, serviço sacrificial. Vai exigir de você e vai exigir de mim. Então, até a gloriosa volta do Senhor Jesus, até a gloriosa manifestação do Senhor Jesus, que nós temos a certeza absoluta que acontecerá, nós precisamos
seguir firmes. Agora olha o que Paulo diz no versículo 14 de Tito 2, o qual, falando de Jesus, a si mesmo se deu por nós. Então, lá no capítulo 20, 21 de João, quando Jesus ressuscitado diz assim, como o Pai me enviou, envia vós outros. Agora aqui, Paulo está explicando aquilo e diz, Jesus deu a si mesmo por nós. E se o nosso chamado, a nossa vocação tem semelhança com a vocação de Jesus, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É a conclusão lógica. E ele vai dizer no verso 14, aquele serviço de Jesus foi para remir, nos tirar de toda a iniquidade, para nos purificar, para fazer para Ele mesmo um povo, o texto diz, exclusivamente seu. E olha o finalzinho desse versículo 14, um povo exclusivamente seu, vírgula, zeloso de toda boa obra, ou seja, de boas obras. Então, de fato, meus queridos irmãos, nós não fazemos boas obras para a salvação, mas se temos a consciência da salvação, nós vamos saber que o nosso chamado exige esse serviço sacrificial, ou seja, servir o outro, servir o irmão. Então, agora sim, isso vai ser a característica de que de fato somos um povo selado, somos um povo diferenciado, somos um povo redimido, propriedade exclusiva do Senhor. Na verdade, se somos de Cristo, nós precisamos ter o espírito de serviço de Cristo. Então, se você é de Cristo, tem que parecer com Ele. E nós só recebemos o nome de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. E o contexto daquela palavra que aparece lá significa parecidos, imitadores de Cristo. Então, se somos de Cristo, temos que imitar Cristo na sua missão. Se somos de Cristo, temos que ser parecidos com Ele. E assim como a Ele foi confiada uma missão sacrificial, a nós também uma missão sacrificial. Então, não tem como correr dessa verdade. A igreja vai passar sim por lutas, por adversidades. A igreja vai passar sim pela grande tribulação. A igreja vai enfrentar todas essas dificuldades. Vai, porque faz parte da essência do nosso chamado. Porque a glória reservada para Cristo não o isentou do sofrimento do Calvário. A glória reservada para você e para mim, na manifestação gloriosa de Jesus, não nos isentará das lutas, das dificuldades, das adversidades. Nós teremos que passar por todas elas. Na verdade, se somos de Cristo, nós precisamos ter o espírito de serviço de Cristo. John Stott, um grande teólogo anglicano, falecido em 2011, ele tinha uma expressão muito interessante a respeito desse entendimento. Ele diz que a missão da igreja, a missão do cristão é como comparada a uma tesoura. Uma tesoura, pensa numa tesoura. Um lado dessa tesoura é o querigma, o outro lado dessa tesoura é a diaconia. Em outras palavras, o crente, a vocação dele tem a ver com pregar e servir. Anunciar, proclamar e viver. Então, o que ele está ensinando? E de fato é isso que a Bíblia ensina. Nós, aqueles que foram alcançados pela graça irresistível, esses são transformados em voz e vida do Evangelho. Então você é voz e vida do Evangelho. Você foi chamado para proclamar. Então você tem que dizer para o mundo o que Jesus fez na sua vida. Você não pode ter vergonha de dizer que é crente. Você não pode ter vergonha de dizer o que Jesus representa para você. Não. Tem um dos hinos belíssimos do nosso cenário que diz: direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente. Então você é voz, mas tem que ser vida. Porque aquilo que você fala tem que ter lastro na sua vida. As pessoas precisam ver Cristo em você. E aí, quando elas te chamarem de cristãos, na verdade, estão usando o contexto original. Ou seja, você é parecido com Jesus. Você é uma miniatura de Cristo. Você, de fato, é uma cópia de Cristo. Isso é maravilhoso. E é assim. Então, realmente, nós cristãos, nós temos como missão, de um lado o querigma, ou seja, a pregação, do outro lado o serviço.
Assim, não há dúvidas, olhar, se preocupar e agir em favor do outro é parte essencial da nossa missão de entrega e serviço, da nossa missão de ser diferente e fazer a diferença, da nossa missão de ser voz e vida do Evangelho. É assim que nós precisamos ter essa consciência e esta vida. Na verdade, o amor de Deus não se revela apenas nessa informação, na informação bíblica de que Jesus morreu na cruz por nós. Então, na encarnação, o amor de Deus, ele se transborda de maneira humilde, mas de maneira sacrificial, naquele sacrifício onde ele se ofereceu por nós. Ali nós podemos ver o transbordar do amor de Jesus. É assim que João nos ensina. Observe aí na sua Bíblia também, 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. Observe o que o apóstolo do amor nos ensina. Ele diz assim, verso 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha o verso 12: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Porque aquele que não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Qual é a essência do nosso chamado? É um serviço sacrificial. E agora observe o versículo 17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Tiago depois vai dizer: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. João carinhosamente diz: aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, não se mover, não fazer nada, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Como pode? Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, a Bíblia toda, a proposta bíblica do Gênesis ao Apocalipse é uma vida prática. Especialmente no Novo Testamento, a principal tônica do apóstolo Paulo é que nós possamos viver aquilo que nós cremos. Na visão do apóstolo Paulo, o nosso credo precisa moldar o nosso caráter. Portanto, aquilo que você crê precisa ser visto na sua vida. É exatamente isso que Jesus vai ensinar daqui a pouquinho nessa parábola do samaritano, do bom samaritano. Infelizmente, meus queridos irmãos, infelizmente, a igreja contemporânea, com raras exceções, tem perdido esse entendimento, essa consciência holística, integral da sua missão. Infelizmente, muitas e muitas igrejas, muitos e muitos cristãos têm separado a sua vida, entre aspas, religiosa, da sua vida prática, do dia a dia. E essas coisas estão absolutamente desconectadas. Muitos têm vivido essa dualidade, têm vivido uma espécie de deísmo. Muitos, infelizmente. Mas quando a gente olha para a história, nem sempre foi assim. Muitos períodos na igreja, na história da igreja, a igreja, ela de fato pregou e viveu a mensagem da cruz. Muitos momentos na história, a igreja entendeu a sua missão sacrificial e não mediu esforços para cumprir aquele sacrifício, para dar conta daquele desafio. Muitas vezes, desde o Novo Testamento até hoje, em muitos momentos da história. Especialmente, podemos trazer aqui como recorte, a partir da Reforma Protestante do século XVI,
até o iniciozinho do século XX. Nesse período, a igreja, de fato, à luz da história nós podemos ver, ela proclamou e viveu. Como disse John Stott, ela de fato foi querigma e foi diaconia, ou seja, ela proclamou, viveu, ela serviu ao longo da sua vida, do seu testemunho. Podemos ver, por exemplo, o próprio entendimento de Calvino a respeito desse serviço nosso, dessa vocação nossa, dessa obrigação de viver na prática a misericórdia, ou seja, de colocar em prática a fé e o amor, a misericórdia em ação. Calvino dizia, por exemplo, que as obras naturais da igreja e dos crentes, elas expressam a obediência e a fé que os crentes professam e proclamam. Então, de fato, Tiago tem razão sim, quando ele diz, mostra as suas obras, me mostra as suas obras que eu vou falar a respeito da sua fé. Mas é isso mesmo, não adianta simplesmente você falar que tem fé, você tem que mostrar o lastro dessa fé, o conhecimento que você tem dessa fé e como você a vive. Calvino tinha esse entendimento. Ele dizia que toda aquela restauração inaugurada por Cristo Jesus, inicialmente, ela precisa ser vista no seio da igreja. Nós sabemos que todas as injustiças sociais, todas as consequências do pecado, todas essas adversidades que nós sabemos e conhecemos por causa do pecado, essas questões sociais, essas questões de injustiças, essa desordem na ordem social, nós sabemos que isso só vai, em definitivo, acabar na volta gloriosa de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, as características daquilo que Jesus propôs, daquilo que ele viveu, precisam ser vistas na igreja. Na igreja. Ele dizia isso. É no seio da igreja que a ordem social estabelecida por Deus começa a tomar forma. É na igreja que as diferenças e preconceitos entre classes sociais, econômicas e raciais devem desaparecer, até porque a Bíblia ensina para nós que de todos Deus fez um povo, a família da aliança. E aí Calvino cita Romanos 12, 5, quando diz, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então, uma vez que é lavado, trazido pelo Espírito Santo, regenerado no sangue de Jesus, e é enxertado na oliveira, aí independe da sua classe social, do seu nível intelectual, independe da sua raça. Aí somos todos um corpo em Cristo Jesus, membros desse corpo. Por isso é que ele defendia essa tese. Aquilo que Jesus inaugurou e que será pleno na sua volta, precisa ser visto aqui na igreja. Outro detalhe interessante, ele entendia, o nosso reformador, que no uso do maná, lá no uso do maná, no Velho Testamento, inclusive ele faz um sermão muito poderoso na questão do maná, no uso lá do maná, ele entendia e via um princípio eterno para a igreja. No uso do maná, nós temos um princípio eterno para a igreja, E qual é o princípio? Quem tem muito não tem sobra, e quem tem pouco não tem falta. Esse é o princípio. Não haja falta e nem haja sobra. Então, na igreja, na verdade, nós entendemos que não tem nenhum problema você ser rico. Na realidade, Deus não fez opção pelos pobres, Deus fez opção pelo pecador, seja ele pobre ou rico. Agora, uma vez lavado no sangue do Cordeiro, independentemente das suas posses, você entende agora que faz parte de uma nova sociedade que Deus em Cristo está construindo, uma nova realidade. E aí a parede da separação tem que cair, porque agora nós fazemos parte de um só corpo. Quem tem muito, não tem problema ter muito, mas não pode esbanjar, sobrar. Quem tem pouco, não pode ficar sem.
de maneira que haja essa comunhão, esse compartilhar. Dizer Calvino que na igreja de Jesus, ele estabelece entre os cristãos a justa redistribuição dos bens destinados a todos. Então, se hoje nós temos, segundo alguns dizem, 30 milhões de pessoas passando fome, etc., etc., e muitos ignorantes, muitos até com deboche, perguntam: onde está Deus? Cadê Deus? Não é problema de Deus, porque Deus tem abençoado o nosso Mato Grosso, que tem batido recorde de produção de grãos ano após ano, né? O Brasil, uma benção. Se tem famintos no Brasil, e de fato tem, não é culpa de Deus, é culpa dos homens, egoístas, soberbos. Mas na igreja, a gente precisa viver uma realidade diferente. Essa é a proposta do cristianismo. Então, ele diz que a igreja, ela é uma antecipação do reino de justiça a ser introduzido por Cristo na sua vinda. Então, aquilo que nós cremos para o futuro, nós precisamos antever hoje e começar a experimentar. É claro que com nossas dificuldades, porque o pecado ainda está em nós, né? Mas nós precisamos antever e viver essa antevisão. É isso que a palavra nos ensina. Então, ao longo dessa história, especialmente do século XVI ao início do século XX, a igreja viveu e proclamou a mensagem da cruz. Homens e mulheres foram diferentes. Por exemplo, posso citar aqui Felipe Jacó Spener, um luterano, homem de Deus, que juntamente com outro pietista, George Miller, na Inglaterra, então na Alemanha e na Inglaterra, homens que viveram o Evangelho, tiraram e aplicaram no reino, e cuidaram de orfanatos, e atenderam as pessoas, e olharam para os necessitados, entenderam que precisavam viver a misericórdia na prática. Temos na história também exemplo de Jonathan Edwards, século XVIII. Ele diz o seguinte: Jonathan Edwards, chamado de o mais puro dos puritanos, um homem de Deus, Deus usou aquele homem sobremaneira, milagres poderosos Deus fez pela instrumentalidade daquele homem, pregou a palavra com profundidade, né? Autor de um dos sermões mais poderosos dessa história chamada contemporânea e moderna, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele, Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, que é dever vocacional, faz parte da vocação do cristão. Se você não quiser viver disso, rejeita essa vocação, vai fazer outra coisa, mas não diga que é cristão. Mas se você diz que foi chamado para ser cristão e aceitou esse chamado, como a gente diz, se converteu, ou seja, agora assumiu a realidade dessa fé, dizia Jonathan Edwards, é dever absoluto e indispensável daquele que se diz cristão, dar generosamente, prontamente, para suprir a necessidade dos desprovidos. Então, ele argumentava assim, não tem sentido, se você entende que é cristão, e que já vai morar no céu, você entende que é cristão, e tem as moradas celestiais como herança, então por que você tem que ajuntar, e por que você tem que reter bens materiais? Então ele diz, faz parte da nossa vocação, você ser generoso, usar aquilo que Deus te dá. E aí ele completa dizendo o seguinte, quanto mais generoso, mais Deus te abençoará. Mais Deus te abençoará. Então hoje a gente vê, vários irmãos chegaram agora recente de Israel, e viram lá e passearam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é, de fato, o coração e o pulmão de Israel até hoje, né? Israel depende do Mar da Galileia. Se de um minuto por outro, de um momento por outro, acabasse o Mar da Galileia, realmente o país iria colapsar. Mas o Mar da Galileia, ele recebe e dá. Ele é generoso.
Ele recebe e dá. E o outro, lá embaixo, chama-se Mar Morto, e não tem vida, porque só recebe. Então, aquele que diz que é cristão e só recebe bênçãos e não distribui a bênção, por isso é que todos aqueles que são batizados aqui na nossa igreja, aqueles que professam a fé, sempre eu digo para eles: vocês estão sendo chamados para serem abençoados aqui, mas para ser bênçãos aqui. Então Deus te abençoa, mas você tem que abençoar. Esse é o propósito. E muitas vezes, para você abençoar, tem que ser sacrificial, não é simplesmente do que está sobrando. É dividir. Isso é proposta do cristianismo. Muitos irmãos viveram assim no passado. Mas um recorte da história que me chama muita atenção, é exatamente no século XIX, segunda metade do século XIX, mais precisamente a partir de 1855. Quando nós tivemos os grandes avivamentos, tanto na América quanto na Europa, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, mas nos Estados Unidos de maneira muito mais poderosa, onde milhares e milhares de pessoas tocadas pelo Espírito Santo, né, saíram pelo mundo afora para evangelizar, para viver o Evangelho. Diz a história que mais de 100 mil presbiterianos deixaram a América, rumo à África e vários outros lugares do mundo, pregando e vivendo o Evangelho. Pessoas pegando todas as suas posses, vendendo tudo e colocando na obra, e o Evangelho prosperou, né? Há autores que chegam a dizer que os avivamentos dessa parte da história, a partir de 1855, foram os maiores avivamentos da história pós-igreja do Pentecostes, pós-igreja apostólica. Até hoje, Lucas, você que é doutor na universidade, até hoje, mais de 50% dos hospitais em todo o continente africano foram fundados por presbiterianos que deixaram tudo na América e foram para a África. E muitos deles foram sepultados na África, morreram lá. E para o Brasil. E aí nós, presbiterianos, você que está me acompanhando em casa, faz parte do nosso DNA, porque foi nesse contexto que Samito veio para o Brasil. Agora, agosto, é o mês do aniversário da nossa igreja. Agora, dia 12 de agosto, nossa igreja presbiteriana do Brasil completará 164 anos em solo brasileiro. Mas há 104 anos atrás, chegava aqui no Brasil um jovem com apenas 26 anos de idade, motivado pelo fogo desse avivamento, incendiado pelo fogo deste avivamento. Esse que largou tudo lá e veio para aqui, para o Brasil, em apenas 8 anos, realizou uma grande obra, uma obra sacrificial, porque ele morreu aqui, vitimado da febre amarela. Aqui, sua esposa morre aqui, estão sepultados aqui no solo brasileiro. E se você um dia for a São Paulo, no cemitério protestante, você vai poder, inclusive, ver lá o túmulo de Eisbel Simonton. Nossa missão é sacrificial. A igreja tem que viver e pregar o Evangelho, dia após dia. Então, por muitos anos, em muitos momentos da história, a igreja pregou e viveu o Evangelho. Portanto, hoje, pleno século XXI, considerando esse momento contemporâneo, mais do que nunca, com extrema urgência, nós precisamos de novo abrir bem os ouvidos, bem os olhos, dar atenção e ver com cuidado os ensinamentos do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Marque aí na sua Bíblia. Paulo diz assim: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha o verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Nossa igreja está rica, o povo cristão de maneira geral no Brasil é um povo rico, ascendente, do ponto de vista social, uma comunidade ascendente.
Por isso, o nosso grande problema hoje não é político, não. Nosso grande problema hoje é a secularização. Esse é o grande problema. É você gostar desse contexto, é você gostar do mundo, é você gostar dessa zona de conforto e ficar aí nessa cadeira confortável, nesse ar-condicionado confortável, nesse lugar bonito, com luminosidade boa e achar que isso é ser cristão. É aí que está o grande problema para nós. Mais do que nunca, essa palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 13, é hora de despertar. Nós que temos consciência da vocação, diz, vós que conheceis o tempo, vocês que conhecem o propósito, que sabem da palavra, têm compromisso com ela, então é hora de acordar. É hora de acordar. Deixar a zona de conforto. Você não vai levar nada desse mundo, mas o mesmo Jesus disse que nós temos que ajuntar tesouro nos céus, e a maneira de ajuntar tesouro nos céus é almas preciosas para Jesus, porque material nada se levará daqui, porque tudo que está nesse mundo, por melhor que seja, é contaminado, está contaminado, e nada disso poderá ver a glória do Senhor, nem esse corpo nosso. Então você pode gastar esse corpo aqui no serviço do Senhor, porque não vai ser esse corpo que vai ver a glória de Jesus. Num abrir e piscar de olhos, ao som das trombetas, seremos transformados num corpo incorruptível, um corpo de glória, para ver o glorioso Jesus. Aleluia. Então esse é o desafio nosso. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que a igreja é a expressão visível da verdade que proclama. Olha aqui, a igreja é a expressão visível da verdade que proclama. Então nós não podemos entrar em contradição. Alguém foi evangelizar Mahatma Gandhi, e Gandhi paciente, ouviu, e ao final ele disse para a pessoa que o evangelizava: o seu Cristo eu quero, o seu cristianismo eu não quero. Porque aquela pessoa tinha uma contradição essencial. Falava uma coisa e vivia outra. Nós não podemos fazer isso. Vai alta noite e vem chegando o dia. É hora de despertar. É hora de despertar. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo o último ato da história. Não tem. Então, nós precisamos despertar. Despertar. E é exatamente isso que Jesus ensina na parábola do bom samaritano. Voltemos à parábola, capítulo 10 de Lucas. É exatamente isso, né? Nessa parábola, a partir daquele questionamento hábil, preconceituoso do doutor da lei, daquele judeu intérprete da lei, né? A respeito da vida eterna e depois a respeito de quem seria o seu próximo. Ao invés de Jesus responder o intérprete da lei diretamente, ao invés de Jesus embarcar na provocação dele, com sabedoria, Jesus aproveita o contexto para falar a respeito da misericórdia na prática, como a ação indispensável para o cumprimento integral da lei. Então, Jesus aproveita para dizer o seguinte: o que realmente vai me agradar, o que realmente vai agradar a Deus, a maneira como realmente nós podemos cumprir a lei é viver a misericórdia na prática. Ele aproveita para ensinar a respeito disso. Olha aí para a parábola. No geral, nós podemos ver aí, em síntese, que Jesus está falando, nessa parábola, Jesus está falando do conhecimento morto, né? O conhecimento apenas intelectual, morto, não produz vida. Jesus está falando dessa parábola, da religião morta, e na visão de Jesus, o que é uma religião morta? O que é uma igreja morta? Estão aqui, etc e tal, e temos nossas festas, mas quando Jesus olha, essa igreja está morta. Foi o que aconteceu no Apocalipse, né? Está morta e não sabia.
E aqui Jesus está falando a respeito disso. Religião, uma igreja morta, uma religião morta, é uma igreja sem prática. Sem prática. E outra coisa que Jesus está ensinando, qual é a religião verdadeira? O que realmente faz com que a nossa expressão de fé seja verdadeira? Ele vai mostrar a misericórdia na prática. A misericórdia na prática. A pergunta-chave da parábola é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Por isso é que Jesus vai contar a parábola. Quem é o meu próximo? Né? Para responder aquele judeu, Jesus então propõe uma parábola. Propõe uma parábola, né? Com as seguintes personagens que aparecem aí na parábola: um homem não identificado, que havia sido assaltado, ferido, semi-morto, estava à beira do caminho. Estava à beira do caminho semi-morto. Dois religiosos, Jesus vai colocar aí, dois religiosos, absolutamente insensíveis, indiferentes. E pelo contexto, com a maneira como Jesus monta a parábola, vindo da igreja, depois de um culto abençoado assim. E depois Jesus vai mostrar aí também um homem não religioso, porém misericordioso, solidário, compassivo. Esse é o quadro que Jesus monta. E a partir daí, ele tem as lições importantes para nós. E eu quero destacar rapidinho 4 lições, pode anotar. Primeira delas, o que Jesus quer mostrar? Ele quer mostrar aqui que é possível você conhecer e não obedecer. Talvez esse seja o grande problema hoje. Você conhece, mas não obedece. Isso tem nome. O nome é ortodoxia sem ortopraxia. Ou seja, ortodoxia sem prática. Você conhece a doutrina, mas não pratica. Em outras palavras, você é um crente teórico. E aí, digo eu, um crente teórico não é diferente de um ateu prático. Crente teórico é um ateu prático. Jesus está falando a respeito disso. É possível conhecer e não obedecer. Conhecer e não obedecer é a prática de uma religião morta. Então, se você conhece e não pratica, não obedece, sua religião é morta. Segunda, Jesus está ensinando aqui a possibilidade de conhecer e deturpar. Conhecer e fazer diferente, propositalmente. Deturpar. Jesus está deixando claro aqui, né? Você conhece, mas busca suas justificativas, que parece ser o caso daqueles dois religiosos. Aqueles dois religiosos, né, voltando do culto, viram aquela cena, um homem que tinha sido assaltado, sofrera bastante, tinha apanhado muito, estava à beira do caminho semi-morto. Eles observaram assim e passaram de largo. O texto diz, eles podem ter feito isso aí, com certeza, com base na lei levítica, Levítico 21. Podem ter achado que o homem estava morto e um levita, né, judeu, não podia chegar perto do morto. Então ele podia se justificar, não, eu não fui atender porque eu achei que ele estava morto. E foi embora. Então, você pode usar os subterfúgios para deturpar a palavra de Deus. Na verdade, nunca foi isso que Deus ensinou. Nunca. Jesus debateu várias vezes com os fariseus exatamente por isso. Qual de vocês aí, se um jumento de vocês caírem no buraco no dia de sábado, vocês não vão lá socorrê-lo? Essa era exatamente a questão de Jesus. Então eles conheciam, mas ele deturpava, ou seja, aquela visão legalista deles, aquela visão conveniente deles. Então, na verdade, aqueles fariseus, eles praticavam uma religião que mata. Então, aquele que conhece e não obedece, ele pratica uma religião morta. Aquele que conhece e deturpa, esse pratica uma religião que mata.
Mas em terceiro, Jesus vai mostrar aqui uma outra coisa terrível para nós hoje: a possibilidade de cultuar e não adorar. E aí, de fato, culto é diferente de adoração. Cultuar e não adorar. Aqueles dois, eles estavam lá no templo, um levita, né, e o sacerdote, eles cultuaram, mas eles não adoraram. Então, quando você vem aqui e volta para casa do mesmo jeito, você apenas cultuou, você não adorou. Porque quando você adora, você volta diferente. Você volta com desejos diferentes, com propósitos diferentes. Então, na verdade, Jesus está ensinando que é possível sim cultuar sem adorar. Ou seja, o culto sem vida. Você cultua, mas não adora. Nesse caso, é o que realmente nós podemos chamar de religiosidade hipócrita. Você está cultuando, mas o seu coração está longe. Você está sentado aqui, mas a sua cabeça está lá na boate. Você está sentado aqui, mas a sua cabeça está naquele pecado que você vai sair daqui para cometer, né? Naquele plano que você já armou, etc. e tal. E amanhã, lá no seu trabalho, não vai fazer diferença nenhuma aquilo que você ouviu e fez aqui. Então, isso Jesus vai dizer, essa é a religião hipócrita. Então, aqui nessa pequena parábola, Jesus está falando da religião morta, Jesus está falando da religião que mata, Jesus está falando da religião hipócrita. Mas, ele termina a parábola falando claramente da religião verdadeira. Verdadeira. E na visão de Jesus, a religião verdadeira é aquela que vive uma espiritualidade holística no dia a dia. Então a espiritualidade não é algo que está lá na frente, você está esforçando para chegar lá, não. É a sua vida, nos mínimos detalhes. Ser espiritual é tratar bem a esposa, é tratar bem o esposo, é tratar bem os filhos, é ser gentil aqui, acolá, etc. e tal. É viver os ensinamentos do Senhor Jesus, dia após dia, momento após momento, o tempo todo, em todos os lugares. Então ele vai ensinar claramente aqui, no contexto ali, que a religião verdadeira, ela não vê a identidade, ela vê a necessidade. Então aquele samaritano, ele não se preocupou, né, com a identidade do necessitado que estava à beira do caminho semi-morto. A religião verdadeira o impulsiona a servir aquele que precisa ser servido, impulsiona a agir em favor daquele que precisa. Então nós podemos ver Jesus mostrando isso. E aí ele termina a parábola literalmente dando um checkmate no doutor da lei. Olha aí o versículo 36. Depois de tudo, Jesus olha para ele e diz assim: agora eu quero saber de você, qual dos três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual dos três? E aí o judeu, o doutor da lei, teve de engolir a seco e dizer: o que usou de misericórdia para com o que necessitado. Aí Jesus aplica a parábola. É esse o cristianismo que eu quero. Essa é a religião verdadeira. É aquele que usa de misericórdia com o necessitado. Com isso, Jesus estava ensinando que o cumprimento da lei estava não apenas em guardar o sábado, na pureza cerimonial, mas principalmente na prática da misericórdia para com todos em todas as circunstâncias, inclusive para com os sem identidade no sábado. Tudo indica que o contexto, o pano de fundo dessa parábola está acontecendo num sábado, depois do culto lá no templo. Então, para Jesus, em outras palavras, o verdadeiro cristão, ele tem consciência do seu chamado, da sua vocação sacrificial, e ele faz isso motivado pelo amor. E o amor verdadeiro na vida do cristão leva o cristão
a não ver a identidade, mas sim ver as necessidades. Leva o cristão a não se intimidar com as circunstâncias, mas agir em favor daquele que tem necessidade. Esse é o amor verdadeiro. Jesus ensina que a ação do crente, ela, mesmo que lhe custe, ela precisa ser completa. O texto termina dizendo que aquele samaritano, depois de ter dado os primeiros socorros, depois de ter levado o homem para a hospedaria, depois de ter pago as primeiras despesas, percebendo que o homem ainda não estava totalmente a salvo, ele adianta para o dono da hospedaria 2 denários e diz para o dono da hospedaria: pode cuidar dele, até ele ficar totalmente bom. E quando eu voltar, se você tiver gastado mais, eu vou te reembolsar. Segundo aí os estudiosos, 2 denários naquela época dava para pagar, numa pensão simples, cerca de 16 diárias. Então, o samaritano percebeu que aquele homem tinha ficado bastante machucado, que a situação era realmente grave. Ele deu os primeiros socorros, pagou por aquilo e disse: mas essa obra tem que ser concluída. Então ele adianta os 2 denários, cuida dele para mim. Quando eu voltar, se você tiver gastado mais, eu vou te reembolsar. Jesus termina dizendo o seguinte: mesmo que nos custe, nós precisamos viver a misericórdia na prática. Misericórdia na prática é igual fé e amor em ação. Fé e amor em ação. Misericórdia na prática. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. A igreja precisa ter essa consciência de que ela tem que ser a expressão visível daquilo que ela proclama. Daquilo que ela proclama. Você deve fazer individualmente e coletivamente. Individualmente. Você viu, o amor de Jesus vai te impulsionar àquela ação. Mas coletivamente, como igreja, nós precisamos ser a expressão visível daquilo que nós proclamamos. E se nós falamos dos atributos do nosso Deus, se nós falamos que o nosso Deus é bom, cantamos hoje, nós precisamos viver essa bondade. Na música, e fazendo uma referência ao Salmo 23, bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Então na música diz que a bondade de Deus me seguirá. Mas eu preciso expressar a bondade de Deus. Então não é só eu receber a bondade de Deus, mas eu expressar a bondade de Deus. Aí as pessoas saberão que Deus é bom. Que Deus é bom. Então você age como cristão, e nós juntos vamos agir como igreja. Como igreja. Mostrando ao mundo a realidade visível dessa mensagem que nós proclamamos. David Brainerd. Gosto muito dessa experiência dele, que ele narra no seu diário. Ele tinha um compromisso de falar de Cristo para todo dia para as pessoas, e pelo menos para uma pessoa durante o dia. O compromisso dele era não dormir sem ter falado de Jesus para pelo menos uma pessoa. E ele conta que um determinado dia, nevando, muito frio, ele vai dormir, já tarde, e quando ele já tinha trocado de roupas e tudo, e foi se preparar para dormir, vai fazer a última oração. Na hora que ele foi fazer a última oração, ele se lembrou que naquele dia ele não tinha testemunhado para ninguém, por N motivos. Tem dias que a gente corre tanto, né, que não tem nem tempo de orar. Tem dia que você já levanta turbinado e faz isso e faz aquilo e, tá, e processo não sei de quê, e quem é advogado, né,
e tudo, e médico, e paciente, você nem chegou, já tem um monte de coisa, aí você vai dormir de noite, você não teve tempo nem de orar. E assim aconteceu com ele. Naquele dia ele não tinha testemunhado para ninguém, mas ele tinha um pacto com Deus. Não posso dormir sem testemunhar para pelo menos uma pessoa. Então ele se veste, nevando, muito frio, e sai pelas ruas, procurando alguém para ele testemunhar. De repente ele chega numa praça e encontra um mendigo, quase morrendo de frio, num banco da praça. E ele senta ao lado daquele homem e começa a falar de Jesus, e começa a falar do amor de Jesus. De repente o homem o interpela e diz o seguinte: eu não posso acreditar nesse Jesus, porque pelo que você está falando, ele só ama você, a mim ele não ama, porque você está aí quentinho, está bem vestido, e eu estou aqui quase morrendo de frio, então ele não me ama. Aí David Brainerd olha para ele e fala assim: ele te ama sim, e ele te ama muito, porque ele me fez sair da cama para trazer para você a minha capa. E ele tira a capa e dá para o mendigo. É assim que o crente tem que viver. Faça a sua oração em nome de Jesus.